Eu já quero aqui registrar a presença do pré-candidato a prefeito lá do município de Alagoinha, Vitor Beltrão, é o nosso convidado de hoje. A gente vai bater um papo, vamos falar sobre política aqui da nossa região. Alagoinha, pelo menos a oposição, já está numa situação definidíssima, o que não acontece com tantos outros municípios. E eu já vou aproveitar aqui o quente, Vitor, agradecer por você ter aceito esse nosso convite. A pré-candidatura sua e do seu companheiro foi lançada em grande estilo no final de semana. Vocês conseguiram reunir uma multidão. Quero que você fale sobre isso e fale sobre essa definição já. Porque, por exemplo, aqui em Guarabira, a gente tem um quadro totalmente diferente. A oposição ainda não definiu sequer o seu cabeça de chapa. Imagine a chapa. Outros municípios até têm o cabeça de chapa, mas não tem, né, uma chapa fechada. Por que a Alagoinha sai na frente nesse sentido? É a estratégia de vocês ou você acha que esse tipo de estratégia pode ser prejudicial para o grupo? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Michele. Bom dia a todos os seus espectadores. Muito prazer sempre estar aqui com você. Lá em Alagoinha é uma cidade diferente, né? A Alagoinha é pulsante a política. Lá acaba uma e já no outro dia já se inicia de 4 anos para frente. Na verdade, a gente tem se colocado como pré-candidato a prefeito já há algum tempo, né? Até para podermos trabalhar melhor o nome. E enquanto a situação já tinha lançado desde o ano passado, há mais de 6 meses, a sua chapa completa, né? E nós havíamos conversado já por diversas oportunidades com o companheiro Marcondes, né? E Marcondes foi até escolhido para ser o candidato a vice lá pela situação, já que ele foi eleito pela situação, ele foi o vereador mais votado da situação. Eu fui o da oposição, eu fui o primeiro mais votado, ele o segundo, mas ele declinou do convite naquela oportunidade. Dizia ele que como era que ele ia poder fazer campanha em Alagoinha pedindo voto para um candidato que ele entendia que não era o melhor para Alagoinha. Então ele declinou do convite de serviço, houve uma repercussão muito grande na cidade na época, uma decisão dificílima para qualquer pessoa, mas que pensando no bem comum, eu não posso permanecer e dizer que vou ser o vice aqui, quando eu sei que não é o melhor para a minha cidade. E hoje, né, no último sábado, dia 17, fizemos uma grande festa. Tem um aceno de sua parte para que ele fizesse parte da sua chapa? Na verdade, há 6 meses atrás ele saiu do grupo da situação, inclusive era o líder da situação, só e tão somente pelo fato de não ter aceitado ser vice. Ele não rompeu com a prefeita, mas pelo fato dele ter tomado essa decisão, eles mesmos é quem, de certa forma, tiraram ele da conjuntura política que ele fazia parte. E ele passou 6 meses em silêncio. Né, a gente conversava, não tínhamos nada conversado antes. Né? O silêncio fala muito. Exato, o silêncio muitas vezes já é uma posição, né? Então ele ficou no silêncio, conversou com suas bases, com sua família, que ele é muito família, ele é uma pessoa muito que preza muito pela família. E agora em janeiro nós avançamos nesse diálogo. E agora no dia 17 fizemos o pré-lançamento, o lançamento da nossa pré-candidatura já fechado. Eu na cabeça de chapa como pré-candidato a prefeito e ele como vice. No momento em que ele recusou fazer parte da chapa da situação, que tipo de impacto causou nos dois grupos políticos? Obviamente, você pode dizer, não, eu tenho mais propriedade para falar do impacto que causou no meu grupo político. Mas como político e observador do cenário político, você também deve ter as suas impressões do impacto que essa decisão causou do outro lado. Michele, no nosso foi, eu dizia que Marcondes era o cobiçado, era a cereja do bolo. Todos queriam que ele fosse o vice. E que, ainda bem,
que ele pensou muito mais no coletivo do que nele, porque seria muito mais simples para ele continuar no grupo que estava, ter que a gente sabe que quem está na situação, quem está com o chefe do executivo, tem uma série de regalias, Claro. e ele tinha, até porque era o mais votado, ele teve 750 e alguns votos, que eu não me recordo exatamente, mas mais de 700 votos. Uma votação bem expressiva. Muito expressiva, na verdade, para o eu tive eleitorado de Alagoas. 842, ele 750 e alguns. Nós somos os 2 vereadores mais votados de toda a história de Alagoinha. Então, é um impacto muito grande na base governista, quando ele sai, porque leva consigo, naturalmente, uma grande quantidade de pessoas, e que para nós é uma união de forças. Então, para a gente, para eles, entendo eu que foi um baque muito grande, difícil de aceitar, tanto é que julgaram ele de uma série de coisas. Eu fico, e ele até hoje não faz crítica alguma ao governo de Maria, porque ele disse: Vitor, como eu estava defendendo até um dia desse, e hoje eu estou criticando. Não, eu só não acredito no projeto político que ela quer. Coerência cai bem também na Exatamente, política, né? Exatamente. Ao contrário do que eles fizeram. Ele, Marcondes, era o melhor, era inclusive o mais, tinha uma preferência dentro do próprio grupo deles. Depois virou o diabo. E depois, exatamente, virou o traidor, enfim. E que a gente, eu entendo que política não é feita desse jeito, assim como ele entende. A gente tem uma semelhança muito grande da forma de agir, né, da forma de pensar a política. Até na vida pessoal a gente é muito parecido. Né? Eu sou casado, tenho 2 filhos, ele casado, 2 filhos. Sabe? Prezamos muito pela família, temos uma vida limpíssima, né? Sem mácula nenhuma, sem mácula. Enfim, e casou, foi um casamento que eu tenho certeza que vai dar muito certo e trará muitos frutos, sobretudo para o nosso município de Alagoinhas. Essa união política foi alicerçada em que bases? Na verdade, de projeto. A gente tem um projeto muito parecido de vida e de política. O projeto político de vocês não é simplesmente se tornar prefeito e vice de Alagoinha. De maneira nenhuma. Alagoinha passou por um período muito difícil, sobretudo após a morte do papai como prefeito, e ainda em 99. Passou por períodos difíceis e minha mãe virou prefeita em Alagoinha e trouxe novamente o desenvolvimento para aquela cidade. Sem dúvida. Não é à toa que até eles mesmos que fazem, né, que são do outro lado político, dizem escancaradamente que ela reconstruiu a nossa cidade. Hoje, o que você tem de estrutura física em Alagoinha, Alcione 90% é o divisor de águas em Alagoinha, posso dizer isso na tranquilamente. gestão. Minha mãe tem um temperamento forte, tem um temperamento duro, quem mais conhece sou eu como filho, né? Mas ninguém pode tirar esse mérito dela ter reconstruído a nossa cidade. E Alagoinha, há 8 anos, 7 anos e alguns meses, tem passado por uma involução. Por exemplo? A gente não vê hoje nenhuma obra impactante em Alagoinha. A única obra impactante que nós tivemos em Alagoinha foi uma obra em parceria nossa, do nosso grupo, com o governo do estado. Exemplo do asfaltamento do centro da cidade, exemplo da reforma que está em andamento da Escola Genor Clemente dos Santos. Mas do município a gente teve uma obra que seria uma grande obra, mas que desde o início eu digo que não é verdadeira. Ela foi uma obra extremamente eleitoreira, porque o maior problema ainda de Alagoinha é a água. Fizeram uma adutora dizendo que ia resolver o problema da água, e quem é de Alagoinha sabe que nós passamos pelos mesmos problemas. Em outras palavras, você está me dizendo que a Alagoinha era uma máquina administrativa que funcionava na administração da sua mãe, e que depois que passou a estar nas mãos da atual gestão, essa máquina parou. E parou no tempo e no espaço. Isso é só andar nas ruas e a gente vai ver. Acredito que as únicas obras que ela concluiu ainda foram deixadas por minha mãe, que é o ginásio de esportes, o Valdo Pompeu, e a creche, que também estava em andamento. Foi obra do governo de minha mãe e apenas concluída no governo dela. Mas você tem assim de cabeça o número das principais obras que foram construídas pela sua mãe, por Alcione, quando foi prefeita? São
São Estou muitas. falando das principais. São muitas. As UBS de Alagoinha todas foram feitas ou reformadas pela minha mãe. Em contrapartida, a única UBS que não tem sede própria não foi feita nesses últimos 7 anos. Tem uma obra lá que já está paralisada. Calçamentos de diversas ruas de Nova Lagoinha, todas com recurso próprio, inclusive. A sede da prefeitura foi feita pela gestão. Os colégios do bairro de Fátima, foi feito, o Antônio Jacó, o do Barro foi feito por minha mãe, o de Jacaré foi feito por minha mãe, o do Bonfim foi feito por minha mãe, o colégio Carlos Martins Beltrão feito por minha mãe, isso tudo de construção. Aí reforma do Lia Beltrão, a reforma de todas as escolas, aumento de sala de aula. Para você ter uma ideia, nessa gestão não teve uma única sala de aula aumentada. A gente ainda permanece com a mesma estrutura de 7 anos atrás. E que a gente sabe que tem um aumento de alunado, mas infelizmente o olhar é muito pouco para isso. Até na própria a gestão de águas, que dizem que foi feito muito pouco na gestão dela, mas a Lagoinha, o maior aumento na gestão de águas de Alagoinha foi feito na gestão de minha mãe. Ela construiu uma nova adutora que vinha de nossa barragem e duplicou a quantidade de como é que eu posso dizer? Que a água vem, ela faz a filtragem, clorificação, enfim, da água da estação de tratamento. A estação de tratamento foi duplicada na gestão de minha mãe, enquanto nessa gestão foi feita uma adutora que não funciona. Não funciona, não digo que ela não leve água para lá, mas o que leva é muito pouco e insuficiente para a demanda e foi colocada como uma solução definitiva desse problema. Esse problema da água é o principal desafio para o próximo gestor de Alagoinha? Sem sombra de dúvidas, é o nosso maior desafio, é o maior desafio de Alagoinha e hoje, infelizmente, também temos um déficit muito grande na saúde. A Alagoinha passa por um problema seríssimo na saúde. Marcação de exames é um terror, de cirurgias da mesma forma, a não ser que seja por parte política. Medicamentos, quem está me vendo e me ouvindo sabe que nós temos um problema seríssimo na farmácia básica. E não é, Michele, um problema de que falta eventual de medicamentos, mas uma falta sempre de medicamentos, daqueles medicamentos mais simples, nós não temos lá na nossa farmácia básica. Os que são chamados da farmácia básica. Não tem. E isso é uma realidade. Quem é de Alagoinha sabe o que eu estou falando. Vitor, você vem de uma linhagem política, seu pai foi prefeito, como você disse, seu avô também, né? Tio foi prefeito em Alagoinha, sua mãe prefeita, e você tinha escolhido outro caminho, se formou em Direito, atuava e atua como advogado, e aí quando é que a política, ela atravessou aí nesse caminho? Michele, eu sou, meu avô Geraldo Beltrão, advogado, e foi prefeito de lá de Alagoinha. Minha avó, Lia, também foi prefeita. Meu pai por profissão... Você era uma ovelha desgarrada, pelo jeito, então. Já foi direto para outra área. Meu pai era policial rodoviário federal, virou prefeito. Minha mãe é dentista, virou prefeito. Tem o Marcos também, que foi prefeito. O Marcos é agrônomo e zootecnista. Na verdade, eu andei muito com meu avô. Meu avô era viúvo e eu desde muito pequeno, andava muito com ele. E ele era o meu ídolo. E você era o menino do vô. Exatamente. E eu andava muito com ele e eu dizia, eu quero ser o que ele é. E o que ele era? Era um avô extremamente carinhoso e um profissional extremamente dedicado, competentíssimo, conhecido talvez até no Brasil todo, como advogado e como político também. Mas aí eu enveredei na área jurídica, já tem 19 anos que eu sou advogado. Então, ele é a sua influência jurídica. E a influência política?
do seu pai. Meu pai. Meu pai foi prefeito, eu tinha... Alcione não fica com ciúme não quando você Não, diz isso? eu gosto de dividir muito bem. Eu acho que política deve ser feita como meu pai fazia. Corpo a corpo, casa a casa, abraçando. E gestão deve ser feita como minha mãe fazia. E eu, pelo menos, tento... Mas o que é mais importante, a política ou a gestão? Eu acredito que dá para conciliar bem. Dá para conciliar bem. Se você souber, você consegue conciliar. Lógico, tanto é verdade que na época de papai passou pouco tempo, menos de 3 anos, mas nesse período ele conseguiu unir as duas coisas. Ele era muito político e minha mãe fazia naquela época e ajudava muito, contribuía muito na parte administrativa. Por isso que deu muito certo. Infelizmente, Então ela era a carta na manga que ele ela era a tinha. carta na manga, exatamente. Então eu acho que é possível sim. Então politicamente eu espelho no meu pai. Mas na forma de administrar eu vejo com muito orgulho o exemplo dado por minha mãe. Herdar um legado como esse aí, de avó, pai, mãe, tio, de prefeitos. Herdar esse legado te tira o sono em algum momento? Já te tirou o sono? Muitas vezes, porque é o seguinte, quando você tem uma carga boa que vem por trás de você no mínimo tem que se equiparar nesse sentido. E não é fácil. A família de meu pai, que é a família Beltrão, ela é caracterizada na política como as pessoas de maior coração e de maior, diria assim, senso social que a gente poderia ter. E esse é muito forte e é muito presente em mim. Eu, todas as vezes que vou, e as pessoas me deixam extremamente envaidecidos quando dizem: Vitor, eu lhe olho e vejo seu pai. O seu jeito de ser, o seu jeito de tratar as pessoas, o seu jeito de acompanhar as coisas, e vejo muito o lado do seu pai. E ao mesmo tempo é um desafio muito grande, mas muito grande mesmo, pelo lado de minha mãe, fazer o que ela fez, porque eu digo que eu acredito que é impossível de fazer em tão pouco tempo, tanto o que ela fez na parte administrativa. A Lagoinha, Michele, era verdadeiramente terra arrasada na época que ela assumiu. E quando ela saiu, a Lagoinha era referência, inclusive, para os municípios da região. Com certeza. E da Paraíba toda, por ter uma gestão extremamente proba, né, principalmente proba, e que os serviços essenciais eram extremamente voltados para a população e que funcionavam. E ainda deixou tanto em caixa. A verdade é que ela sempre usou um ditado. Ela disse: nem eu levo para casa e nem deixo ninguém levar. Com isso se consegue fazer muita coisa, porque na verdade as prefeituras, se você não tiver um inchaço de folha salarial tão grande, né, que os empregos tem que ter, claro, até porque a máquina só funciona com as mãos, e são esses servidores que dão mobilidade à máquina administrativa. Mas se você faz as coisas todas pautadas na probidade, na honestidade, dá certo. Com certeza, eu não tenho a menor dúvida disso. Vitor, eu queria estar puxando um pouquinho mais de você, conhecendo um pouco mais de você. Como é que Vitor quer se mostrar para as pessoas? O que é que Vitor vai mostrar para as pessoas que até então, como só o pai, o marido, o advogado, ele não tinha a obrigação de mostrar para as pessoas aquilo que ele tem de melhor? Michele, que você quer levar para a população. Eu fui vereador, entrei na política talvez até tardiamente, né? Poderia ter vindo anos atrás, mas não, eu queria na verdade primeiro ser advogado.
né? E graças a Deus hoje, o pouco que tenho, né, a minha família, eu vivo da advocacia, não é de outra coisa, né? E hoje, graças a Deus, eu acredito que esteja estabelecido nessa profissão. E nada mais desafiador do que entrar na política depois de você estabelecido. E por essa razão, a minha entrada foi um pouco tardia. Mas nesses 3 primeiros anos de mandato de vereador, a população de Alagoinha tem me conhecido bem. Tem visto a minha forma de olhar política. Tem conversado bastante comigo, conhecido o meu jeito de ser, que já me conhece desde criança, porque eu sou daquela terra, né? Eu não vim de fora de paraquedas lá em Alagoinha. Eu nasci e me criei lá. Todas as pessoas de Alagoinha, ou quase todas, me conhecem desde criança, daquele menininho do cabelinho encaracolado, que era bem lourinho, encaracolado, filho de Ricardo e filho de Alcione, que ia para a fazenda, né, e brincava com todos os meninos ali. Então as pessoas têm me conhecido e têm visto a maneira que a gente trata a política, que mesmo, e eu fiz um compromisso no primeiro dia que eu assumi como vereador, dizendo que inclusive eu teria um mandato de vereador diferente dos demais, com todo respeito aos demais. Eu não ia ser só aquele vereador que vai para a sessão, mas que busca parcerias. Lindo ser esse vereador. Graças a meu bom Deus. É feita essa autocobrança. A parceria que nós estamos fazendo, a gente tem feito, Michele, e tem rendido bons frutos com os deputados Gervásio Maia, que eu mando um abraço, Hervásio Bezerra, também, que tem nos apoiado bastante. Nós, por exemplo, nós conseguimos quase 40 cisternas, 38 cisternas na zona rural, já que o nosso maior problema em Alagoinha é água. Nós conseguimos a perfuração de 11 poços artesianos nesse período. Nós conseguimos o asfaltamento das ruas do centro da cidade, que nunca Alagoinha não tinha uma rua sequer asfaltada. Nós conseguimos, em parceria com o governador João Azevedo. Nós conseguimos recentemente a reforma que está em pleno vapor da nossa maior escola, que é a CIT Agenor Clemente dos Santos. Ela está em andamento muito bem andada. Nós temos outros projetos, inclusive para a população de Alagoinha, que está aguardando ansiosamente a segunda etapa da travessia urbana, que também vai chegar agora mais para o asfaltamento de ruas de bairros. Então são parcerias que, como vereador, como legislador, a gente não vê essas parcerias funcionar e que já tem dado certo. Eu como vereador, imaginem, povo de Alagoinha, se a gente conseguir chegar a ser executivo, a chegar a ser prefeito, que essas parcerias terão muito mais possibilidades de acontecer. Mais por vir. Exatamente. Com o governo federal nós temos um projeto interessantíssimo, que a Alagoinha, durante 7 anos, foram feitas por essa gestão 6 casas populares. Apenas 6 casas, menos de uma casa por ano. Enquanto no tempo de gestão de minha mãe, foi feita quase 400 casas. É uma diferença assim absurda. E é um programa que eles não têm olhar nenhum para isso. E que a gente, mesmo sendo vereador, tem um programa no governo federal de 50 casas para a zona rural, que está lá em Brasília, e estamos acompanhando para que possamos muito em breve estar iniciando também esse programa lá em Alagoinha. Então são essas parcerias, mesmo sendo vereador, repito, que a gente tem feito e que tem trazido benefícios de forma visuais para a população. E que eu tenho certeza absoluta, e o povo de Alagoinha sabe, que a gente chegando, a gente consegue muito mais. Na política de hoje em dia não cabe, tanto quanto no passado, a promessa não. Tem que primeiro fazer... Tem que mostrar o que você pretende. Você tem que dizer, dar as suas credenciais. E eu acredito que a gente tem conseguido fazer isso, Michele. Lá do lançamento, que foi no final de semana, o seu grupo conseguiu reunir uma multidão, e eu pediria inclusive a Larissa para trazer essas imagens para a gente, para que enquanto você fala a gente possa visualizar, e você já vislumbrava isso, essa multidão, esse aconchego das pessoas. Quando se faz um evento, e sobretudo um evento político,
Acho que a maior preocupação é ter gente, é ter povo. E o povo não faltou a esse evento do último sábado. Foi uma surpresa extremamente positiva. A gente sabe que quem é oposição, as pessoas muitas vezes, a forma com que o meu opositor faz política, as pessoas ficam temerosas, com medo de perseguição, com medo de violência, com medo de ameaças. Houve, infelizmente, até algumas informações de pessoas que iriam lá. Ele disse: olha, se você for, na segunda-feira você não trabalha, você não recebe, enfim. Mas recebeu o nosso chamado. Eles fizeram dias antes uma entrega de um trator, e a prefeita um áudio mandou para os contratados e comissionados dizendo: olha, eu estou convocando, intimando para todos estarem de tal hora lá. E a gente só fez um convite à população, e a população compareceu. Muitos deles disseram: Vitor, infelizmente eu não posso, eu tenho uma pessoa da minha família que é contratada, se for eu não posso ir. Mas a gente via a alegria nas calçadas quando a gente passava, a gente via empolgação no evento, assim, a população enlouquecida, na verdade, clamando por mudança, que a Lagoinha, o que ela mais precisa é dar uma guinada, voltar ao eixo do desenvolvimento. E eu vi e percebi no semblante das pessoas, na forma com que elas demonstravam isso, que a Lagoinha quer muito mudar. E é o começo É o pontapé inicial. É o pontapé inicial. Na verdade, a gente lançou definitivamente nossa chapa, né? Eu como candidato a prefeito, Marcondes de Duval como candidato a vice, e a Lagoinha pode ter certeza que em nós vocês vão ter uma dupla de jovens com pensamentos extremamente progressistas, e que a Lagoinha tem muito a crescer. É só comparar o nosso passado, o nosso presente e o que a gente pode dar de futuro a vocês com os nossos opositores, que eu tenho certeza que essa comparação já diz tudo. Você disse que a Lagoinha é diferente, né? Politicamente falando. E eu vou até basicamente repetir a mesma pergunta. Até que ponto lançar uma chapa fechada não atrapalha nas negociações futuras, para futuros apoios visando a eleição? Na verdade, hoje, a data de hoje, a gente já prevê, até porque foi muito antecipada as conversas políticas, né, as formações de grupos, e a gente sabe que a oposição tem uma dificuldade de trazer, sobretudo políticos, porque, sobretudo em Alagoinha, que tem um cabide de emprego muito grande, mas Marcondes era o cobiçado por ambos os lados. Então, quando ele decidiu vir para o nosso lado, automaticamente conversamos, claro, com as nossas lideranças, com os outros vereadores que compõem, né, o nosso grupo, com lideranças locais, com pré-candidatos a vereadores, e todos aceitaram de maneira unânime que ele viesse e a gente já fizesse essa composição. Por isso que eu fico muito tranquilo, porque eu tenho certeza que o melhor nome hoje para serviço seria de qualquer das chapas, é o nome dele. Para tomar uma decisão como essa é preciso, no mínimo, ter confiança em quem está se prometendo ou se comprometendo a fazer parte de um grupo, de uma história. Até onde você tem influência nessa decisão dele? Na decisão dele, eu acredito que total, porque ele não acredita no projeto político que agora se apresenta na situação. Ele dizia a mim, pessoalmente, né, por diversas vezes, disse: Vitor, como é que eu vou? Não. Mas quando ele rejeitou, e ele fazia parte desse grupo, a decisão dele já diz tudo, Michele. Já diz tudo. Ele era o vereador mais votado, ele era o vereador, né, da situação.
Ele era o líder do governo, era a pessoa mais próxima da prefeita Maria, até porque tem laços de parentesco, ele é primo de Maria, né? Tinha todo um contexto, inclusive, de pessoas, né, colocadas na prefeitura, que algumas delas foram colocadas para fora, né, perdeu uma série de benefícios que tinha, por não acreditar que o melhor projeto era aquele. Quando ele sinalizou isso, pegou muita gente de surpresa, inclusive a mim, porque era muito mais cômodo para ele estar lá. Mas ele disse em diversas passagens, não, eu não vejo política só para mim, eu vejo política como um coletivo, eu não posso permanecer num grupo, pelo menos nos 4 anos futuros, de apoiar uma pessoa que eu entendo que não é o melhor para a nossa cidade, que não está capacitado para gerir. Porque você votar o voto lá, Michele, são talvez 30 segundos que você passa lá dentro, mas que tem uma carga muito grande. São 4 anos de gestão, são 4 anos de pessoas gerindo o dinheiro e muito dinheiro do município. Então você tem que ver a qualificação, a personalidade, os antecedentes dessa pessoa, para saber se ele é capacitado e ele é honesto bastante para administrar tudo isso. E ele entendeu que lá não seria o melhor lugar. E por essa razão está hoje nos acompanhando e que a gente recebeu naturalmente de braços abertos. Agora, de onde vocês tiraram a coragem para enfrentar o grupo que está com a caneta na mão? E quando se fala política em Alagoinha, sobretudo no candidato da prefeita, se fala em dinheiro, né? Se coloca logo o dinheiro como o fator principal de uma eleição. E aí, quais são as armas, os argumentos que vocês vão utilizar para esse embate, para essa briga? O nosso principal, assim, a nossa principal motivação é o povo. É o povo. Nós temos pesquisas internas e a gente sabe que está bem. E muito bem, sabe? Então é a população. Eu não posso permitir e deixar, pelo menos no meu entendimento, que a população tenha os próximos 4 anos geridos por uma pessoa que eu não acredito nela, que eu acho que vai fazer uma péssima gestão. Até porque os exemplos deles mesmo como gestores privados, tá aí. Todo mundo sabe. Então, o que nos leva a entender e crer que ele não é nem de longe a melhor opção, são essas. O histórico deles está aí, é só vocês analisar. Então, esse é o nosso maior desafio. Lógico, e eles sim, fazem questão de dizer, eu sou rico, eu sou milionário, eu tenho uma máquina a nosso favor, mas eu tenho certeza absoluta, Michele, que o povo de Alagoinha não é mercadoria. O povo de Alagoinha não é mercadoria. O povo de Alagoinha é um povo inteligente, é um povo sagaz, é um povo que hoje, sobretudo, com a informação chegando em todos os locais, a exemplo daqui, quem está me assistindo está vendo, que tem essa informação, vai saber distinguir e separar o joio do trigo, o bom do que é ruim, né? Uma gestão que pode ter excelentes frutos e uma gestão que é para poucas pessoas e que pode voltar, inclusive, a passar o que a gente passou há tempos atrás, o povo bater panela, do servidor não receber salário, do IPEMA, que já está numa situação deficitária muito grande, com débito muito grande, os aposentados sem receber do Instituto de Previdência nosso, sabe, que já está numa situação difícil e que as pessoas têm que abrir os olhos o quanto antes. Porque se antes você podia pelo menos bater panela e fazer pedido, nessa gestão talvez nem isso você possa fazer, porque eles não permitem, com tons ameaçadores, que você não pode nem cobrar o que lhe é de direito. 11 horas e 54 minutos e o tempo passa muito ligeiro, mas deixa eu fazer aqui o registro, né? Danilo está nos assistindo, mandando um abraço para você, Vitor. Um beijo, Danilo, obrigada pela audiência. Danilo também é advogado, né? Danilo é bacharel em Direito,
Ele é um grande corretor de imóveis, hoje trabalha aqui na Renault, um grande O nosso querido Danilo, né? Danilo, um beijo para você, isso, é corretor de imóveis. Xênia Belisário, prestigiando a entrevista do futuro prefeito de minha amada Alagoinha. Quem mais aqui? Lu Matias está concordando e dizendo, é verdade, nós não somos mercadoria. José Hilton está dizendo que está assistindo. Mari Patrício, um abraço, Mari, bom dia para você, obrigada pela audiência aqui no nosso programa. Wilson de Moura, um beijo para você também, obrigada pela audiência. Vitor, depois do lançamento, depois do fechamento da chapa, depois desse acordo, quais são os próximos passos até chegar ao grande dia, que é o dia em que o eleitor de Alagoinha vai até a urna e vai decidir quem vai tomar conta da cidade para os próximos 4 anos? Michele, nós temos agora, né, março, início de abril, as definições partidárias, né, onde nós estaremos colocados enquanto para poder disputar. Então nós estamos montando a nossa equipe, né, de pré-candidatos a vereador, já que a de prefeito já está aposta. Posteriormente a isso, teremos e já estamos fazendo um trabalho de corpo a corpo. Lá em Alagoinha tem uma mania deles, de tudo eles postam foto. Até postam foto de pessoas que já votam há muito tempo dizendo que é adesão, sabe? Eu não quero foto, eu quero voto. Foto não. Não preciso de estar mostrando foto, mas a gente tem andado bastante e as pessoas nos recebendo muito, mas muito bem. Inclusive gente de dentro da prefeitura que não pode mostrar a cara, mas tem nos recebido, nos acompanhado e seguramente nas eleições estará junto conosco. E a gente, na verdade, trabalhar e mostrar o que temos de melhor para a nossa cidade. Apresentar, na época certa, um plano de governo, nada mirabolante, porque a gente tem que dizer e cumprir. E o povo de Alagoinha sabe que tudo que eu digo eu cumpro, diferentemente deles, que prometem demais e cumprem de menos. E para a gente trazer e mostrar à população de Alagoinha que, sem sombra de dúvidas, isso eu não tenho dúvida nenhuma, que somos a melhor opção para o nosso povo e para gerir os destinos de Alagoinha. Rápidas palavras, como é que você resume a administração da prefeita Maria de Zé Roberto? Eu acho insuficiente. Ela é insuficiente. Eu tenho um respeito muito grande por Maria. Maria foi vereadora, né, com minha mãe durante quase os 8 anos. Mudou repentinamente, inclusive mudou o discurso. Eu não sou desse jeito, eu não mudo meu discurso. Eu sou grato a ela pelo que ela fez durante a gestão de minha mãe. Mas como gestora, ela deixa muito, mas muito mesmo a desejar. Como política, ela é muito jeitosa, sabe? Ela é muito carismática. Ela é uma boa política, mas como gestora, ela deixa muito a desejar. E a gente precisa hoje, sobretudo nos dias de hoje, que tenhamos políticos que sejam bons na política, mas que também sejam bons. A campanha vai ser esse aí, de certeza, respeito, de nível? De minha parte, sim. Infelizmente, da outra parte, eu não espero muita coisa. Mas se ele mantiver o tom, a gente vai ter uma campanha limpa e de propostas. Porque para mim não interessa nada estar falando de ninguém. Esse não é a forma de se fazer política, pelo menos de maneira nenhuma, Isso é passado, sabe? Não adianta mais isso. A gente tem que mostrar o que a gente fez, o que a gente é, mas sobretudo o que a gente pode fazer. Com certeza. Vitor, obrigada pela presença aqui no nosso programa. Parabéns pelo o grande número de pessoas, o entusiasmo das pessoas. Isso é muito importante também, né? Dar o termômetro do grupo de vocês. E a gente deseja sucesso, boa sorte. O espaço aqui sempre é aberto, como você sabe. Muito obrigado, Michele. É sempre um prazer estar aqui com você, falando sobretudo para a nossa cidade. Né? A gente engloba o mundo todo, porque
mas sobretudo para a nossa cidade. É muito bom estar aqui falando com você, uma jornalista que dispensa comentários, e dizer ao povo de Alagoinha, acreditem que Alagoinha pode muito mais do que tem. E durante a nossa campanha, a nossa caminhada, nós vamos mostrar a cada um de vocês que isso é possível com pequenas ações e que Alagoinha vai retornar o caminho do progresso e do desenvolvimento. Deixa eu falar só da minha impressão aqui. Ele optou por ser advogado e o destino quis que ele entrasse na política. Então hoje parece que o político já engoliu o advogado. Sem dúvida nenhuma. Um beijo, até a próxima, se Deus quiser.